Olá! Vamos começar hoje as atividades da semana 1 de língua portuguesa do Kit Escolar, volume 4. Já pegue seu material e vamos lá. O quadrinho abaixo é um exemplo de texto instrucional, leia-o. Então, vocês têm aí um texto instrucional, né? Como lavar as mãos. Os textos instrucionais são aqueles que nos dão instruções, que nos ensinam a fazer alguma coisa. E esse texto que nós temos aqui hoje, ele nos ensina como lavar as mãos. Olha só. Número 1. Molhe as mãos. Aplique sabão em toda a sua extensão. Número 2. Esfregue as palmas das mãos sem pressa, contando até 20. Número 3. Ensaboe as costas das mãos. Esfregue entre os dedos, embaixo da unha e ao redor dos dedos e polegar. 4. Enxague com água. 5. Seque as mãos com papel toalha ou toalha limpa e use a toalha e não a sua mão para fechar a torneira. Então, nós temos aqui um texto instrucional, como lavar as mãos. E nós vamos trabalhar sobre esse texto. Vamos continuar? Olha só. Qual a importância de lavar as mãos corretamente? Então, por que é importante lavar as mãos corretamente? É importante lavar as mãos corretamente para nos prevenir de várias doenças causadas por vírus e bactérias. Lavar as mãos é uma forma de se prevenir contra o coronavírus? Explique. Quando a gente lava as mãos, nós estamos nos prevenindo contra o coronavírus? Sim, pois assim afastamos o vírus que causa o coronavírus. Mas para que isso aconteça, devemos lavar as mãos de forma correta e usando água e sabão. Continuando. Elabore um texto instrucional que ajude as pessoas a se prevenirem do coronavírus. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um texto instrucional, né? Que vai ajudar as pessoas a se prevenirem do coronavírus. Então, olha só. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu acho que, se a gente fizer, a gente vai estar nos prevenindo. Isso é um texto instrucional, dando instruções do que a gente deve fazer para nos prevenir. Olha só. Lave as mãos frequentemente usando água e sabão. Use máscara sempre que for sair de casa ou se estiver em lugares com mais de 2 pessoas. Evite aglomerações. Mantenha a distância de outras pessoas quando for tossir ou espirrar. Mantenha os ambientes bem ventilados. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Então, esse aqui, gente, é um exemplo de um texto instrucional. Vocês poderão acrescentar mais alguma coisa ou fazer diferente também, tá bom? Outro texto. O texto a seguir é uma receita culinária, simples e fácil, que em tempos de coronavírus pode evitar as idas à padaria. Estamos falando de como fazer o pão. Então, nós temos aí o outro texto, Tudo Junto Vira Pão. É uma receita culinária ensinando a fazer um pão. E para começar, nós temos aqui os ingredientes. Precisamos de 1 quilo de farinha de trigo, aproximadamente, 1,5 xícaras de leite morno, meia xícara de água morna, meia xícara de óleo, 4 colheres sopa de açúcar, 1 colher sopa de sal, 2 ovos, 30 gramas de fermento biológico fresco ou 10 gramas de fermento biológico seco. Então, esses aí são os ingredientes da receita. Agora, nós vamos passar para o modo de preparo. Como preparar? Primeiro, número 1. Em uma tigela, coloque o fermento, o açúcar, o sal, os ingredientes líquidos, os ovos e misture muito bem. 2. Acrescente aos poucos a farinha até formar uma massa macia e sove bem a massa. 3. Deixe a massa descansar por aproximadamente 1 hora. 4. Após o crescimento, divida a massa, coloque nas formas e deixe crescer até dobrar de volume.
5. Leve para assar em forno médio, 200 graus, pré-aquecido, por aproximadamente 30 minutos. E o 6. Retire o pão do forno e pincele leite para a casca ficar macia. Então, esse daí é o modo de preparo do pão. Letra A. O texto que você acabou de ler é uma fábula, uma lista, uma receita, um poema. Então, nós já sabemos que esse texto é uma receita. Letra B. Quais são os ingredientes líquidos usados na receita? Então, os ingredientes líquidos que são usados na receita são leite, água, óleo. Letra C. Quais são os ingredientes sólidos usados na receita? Então, agora nós vamos escrever os ingredientes sólidos: farinha de trigo, açúcar, sal, ovo e fermento. Letra D. Você já fez em sua casa alguma receita de pão? Quais outras misturas você realiza em seu dia a dia? Quais receitas sabe fazer? Então, essa letra D, gente, é uma resposta pessoal. Você vai escrever se você já fez em casa alguma receita de pão, quais outras misturas que você realiza em seu dia a dia e quais outros tipos de receita você sabe fazer. Então, você vai dar a sua resposta pessoal nessa letra D. Escreva pelo menos mais uma mistura que você conhece. Então, gente, no nosso dia a dia, nós conhecemos várias misturas. Quando você mistura, por exemplo, um achocolatado no leite para você tomar, isso é um exemplo de mistura. Então, aqui a tia vai colocar alguns exemplos de mistura para vocês, mas vocês podem escrever outros que vocês conhecem também, tá bom? Então, olha só. O café é uma mistura, né? Quando a mamãe vai fazer o café, ela mistura a água com o pó, vira o café, ele é uma mistura. A vitamina, quando você coloca leite e frutas, você está fazendo uma mistura. O arroz com feijão é uma mistura. Leite com achocolatado, o suco, quando você mistura água com aquele pozinho de fazer o suco, é um tipo de mistura. Então, existem outros tipos de mistura que você pode estar escrevendo aqui também. Chegamos ao final da aula de língua portuguesa da semana 1. Fiquem atentos, não deixem para a última hora, já façam a correção. E até a nossa próxima aula.